Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar nossa saga aqui pelos primórdios da física quântica. A gente já viu dois fenômenos já do inicinho da física quântica, que foi a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Aqui nós vamos estudar o espalhamento Compton, tá certo? Então nós vamos começar aqui com uma simulação, só que antes disso eu vou deixar aí para vocês pesquisarem esse problema de espalhamento de radiação, o espalhamento de partículas por um certo tipo de alvo. Isso é muito importante para estudar a estrutura de materiais. Existe o espalhamento Raman, que ele é muito importante, é muito estudado no FMG, por exemplo, em outras universidades do Brasil, e vou deixar aí para vocês pesquisarem esses espalhamentos como mecanismo para estudar estruturas de certos materiais, tá certo? Mas vamos já aqui para a simulação, para o tipo de espalhamento que a gente vai estudar. Então a simulação é esse camarada aqui. Olha só, o experimento é esse aqui, ó. O experimento é esse aqui que está aqui na esquerda, tá certo? Como que é o experimento? A gente incide luz, a gente joga, parece que joga em pedra, né? Mas a gente incide luz, no caso aqui raio-x. Luz, raio-x, infravermelho, para mim é tudo luz. Mas a gente vai incidir raio-x num alvo aqui de grafite, esse G aqui é um alvo de grafite, e a gente vai poder rodar esse camarada aqui, a gente vai poder rodar ele aqui ao redor desse alvo de grafite. Essa parte toda aqui, incluindo essas duas barras aqui, essas 4 barras, e esse spec aqui é o que a gente vai chamar de espectrômetro, é que a gente vai medir a difração da onda que vai ser espalhada pelo grafite, a gente vai medir o comprimento de onda que está sendo espalhado nesse camarada aqui que vai medir o espectro, tá certo? E esse camarada aqui ele pode rodar. Então esse camarada pode rodar assim, ó. Então aqui, ó, tá rodando e é isso que vai acontecer. Ele pode vir aqui desde 180 graus até menos 180 graus. Então em 360 graus ele pode girar ali, tá certo? Então o que a gente está medindo aqui? A gente incide um certo comprimento de onda no alvo de grafite, no caso aqui seria de raio-x, então comprimento de onda de raio-x no alvo de grafite, e a gente vai ver qual vai ser o comprimento de onda espalhado nesse espectro aqui, o espectro, o espectro da luz espalhada pelo alvo de grafite. É isso que a gente vai fazer, tá certo? E vocês já viram aqui quando eu mexi aqui, né? Então olha só, aqui só está medindo isso aqui é o quê? Isso aqui é o espectro. Então esse aqui seria a intensidade que ele está detectando nesse detector aqui vermelho, tá certo? É a intensidade por comprimento de onda. Então vocês estão vendo que quando está aqui perto de zero, deixa eu voltar aqui para zero, quando está aqui em zero, eu detecto só esse comprimento de onda aqui, ó. Então quando eu coloco aqui, ó, seria esse camarada aqui, tá certo? Seria um comprimento de onda de 0,497 picômetros. Tá certo? Então eu estou medindo aqui um certo comprimento de onda para 0 graus. Então eu incidi aqui nesse alvo de grafite, que estava medindo, ele era grafite, então grafite é um cristal de carbono, e eu quero medir aqui a onda espalhada por esse cristal aqui de grafite nesse detector vermelho. E quando está aqui perto de 0 graus, vocês estão vendo que só tem esse comprimento de onda. Só que à medida que eu for mudando aqui, ó, vocês estão vendo que vai surgindo um outro comprimento de onda. Esse camarada aqui é justamente aqui, ó, o 0,497, tá certo? Então esse aqui, ele permanece. Vocês estão vendo que esse comprimento de onda aqui, ó, deixa eu rabiscar esse camarada aqui, esse sujeito aqui, opa, deixa eu voltar aqui e colocar ele aqui de vermelho, esse camarada aqui ele vai permanecer, tá certo? Vocês vão ver aqui que se eu girar aqui, ó, decora aqui, ó, 0,497. Então esse camarada aqui, 0,497, está aqui esse pico. Só que agora surgiu um outro pico. Quando eu mudei o ângulo aqui, surgiu um outro pico, certo? E esse pico ele vai afastando do pico original. Então olha só, eu vou deixar aqui, ó, o pico original está aqui, esse camarada aqui é o pico original, 0,497, e à medida que eu for mudando o ângulo lá para baixo, vocês vão ver que vai aparecer um outro pico além do pico original. Então eu tenho o pico original aqui, 0,497, e tem um outro pico aqui, um outro comprimento de onda, 1,872 picômetros, tá certo? À medida que eu for mudando aqui meu detector, esse camarada aqui vai se afastando mais do pico original. E aí vocês estão vendo que isso aqui vai dar aqui uma certa diferença de comprimento de onda, um delta lambda, tá certo? Então aqui eu tenho um delta lambda. Esse delta lambda é justamente o que a gente vai tentar obter com esse efeito Compton, ou com espalhamento Compton. E aqui vocês estão vendo que é um problema de espalhamento, e esse segundo pico aqui, ó, isso aqui não era esperado. Esse segundo pico aqui não era esperado. Esse segundo pico aqui foi uma curiosidade que apareceu aí nos experimentos e o pessoal tentou descrever. E foi descrito como utilizando a hipótese dos quanta de luz.
tá certo? Dos quanta de radiação. Então esse segundo pico aqui que era problemático, e descobrir qual que era essa diferença de comprimento de onda aqui, que foi o mérito aí do Compton nesse espalhamento que levou o nome dele, em 1923. Tá certo? Então vou voltar aqui para minha apresentação. Para minha apresentação a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma outra figurinha, a gente tem aqui ó, um tubo de raio-x. Esse tubo de raio-x aqui, ele é incidido aqui num alvo de carbono, e esse alvo de carbono aqui ele vai espalhar essa luz. Então a gente joga a luz e essa luz é espalhada. Essa luz espalhada ela passa aqui por um equipamento de detecção. Isso aqui tudo aqui é o equipamento de detecção. A gente tem uma parte aqui que vai focalizar. Esse cristal de calcita aqui é para fazer difração. Como a gente quer medir comprimento de onda, a gente vai medir, a gente vai tentar medir aqui um efeito de difração, e aqui uma câmera de ionização onde a gente vai detectar essa radiação, tá certo? Então isso aqui tudo, cada parte dessa aqui, vocês estão vendo que toda essa parte de detecção ela é girada junto. Então para 0 graus aqui, ó, 0 graus significa que eu estou lançando o raio-x, bate no carbono, eu estou medindo na mesma direção. Na mesma direção eu tenho um pico. Quando eu vou mudando a direção aqui do detector, vai aparecendo um outro pico. E esse outro pico aqui, o primeiro pico sempre permanece, tá certo? Esse pico que vai estar sempre nesse comprimento de onda, e o outro ele vai alterando à medida que o ângulo vai mudando. E esse segundo pico aqui foi um problema grave para a teoria clássica, e utilizando a hipótese da quantização a gente consegue descrever ele muito bem, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar descrever. E como que a gente escreve isso, né? Nessa simulação aqui também tem um negócio muito interessante. Voltei para a simulação aqui, ela mostra aqui um ângulo, então deixa eu voltar aqui para o 0 graus. Então a gente tem aqui em 0 graus, tá aqui, ó, pum. Esse A aqui é o ângulo, tá certo? À medida que eu for mudando aqui, ó, vocês estão vendo que esse A aqui vai mudando, é o ângulo, ele está chamando de A aqui. Eu vou chamar de θ no meu lá, tá certo? Como que foi a descrição do Planck? A descrição do Compton. Como que foi a descrição do Compton? A descrição do Compton foi o seguinte: ele supôs que, e é uma suposição muito radical também, ele supôs que eu estava fazendo o seguinte, que eu tenho aqui, ó, essa ondinha aqui é justamente a luz incidindo. O meu material, o carbono, ele é composto lá de núcleos, de átomos, né? Esses átomos têm núcleos e elétrons ao redor do núcleo, tá certo? Então ele supôs que essa radiação ela vai trombar no elétron. E ela vai trombar, ela vai colidir. É como se fosse duas bolinhas colidindo. Colisão da física 1, só que não é uma colisão da física 1 utilizando relatividade. A gente vai utilizar alguns conceitos de relatividade aqui. Mas é uma colisão entre duas bolinhas. É uma colisão relativística entre duas bolinhas. Então a gente tem aqui uma onda trombando com esse elétron, e à medida que eu for mudando o ângulo aqui, ó, o que está acontecendo é isso. O elétron vai sair para um lado, certo? E a luz vai espalhar para o outro lado. E à medida que eu vou mudando o ângulo aqui de espalhamento, vocês estão vendo que a corzinha desse camarada aqui está mudando. Então quando ele está aqui em 0 graus, ele está com a mesma cor. Só que à medida que ele vai mudando aqui, ele muda a cor desse camarada. Muda a cor por quê? Porque essa onda aqui está mudando, esse pico aqui ele tem um outro comprimento de onda. O comprimento de onda está relacionado à cor dessa luz aqui, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar medir. Então a hipótese nossa vai ser qual? A hipótese nossa vai ser: a luz está sendo incidida aqui sobre o elétron. Essa bolinha cinza aqui é um elétron. O elétron não é bolinha, mas isso aqui é só para efeito da gente fazer o gráfico aqui. Então a gente tem aqui uma luz aqui, que seria esse azul aqui, trombando nesse elétron cinza. Esse elétron cinza, em princípio, ele está parado. A gente vai assumir que ele está em repouso, tá certo? Só para efeito da nossa conta aqui, vamos ver como é que dá o resultado dela. Então essa luz aqui vai incidir no elétron, tá certo? Então é uma bolinha trombando numa outra bolinha parada. Então essa luz ela vai ser espalhada para um lado. Então se fosse duas bolinhas de bilhar, né? Uma bate na outra e elas são espalhadas. A bolinha está aqui parada, essa aqui vem, bate, elas vão sair assim. A ideia é essa, tá certo? Então essa luz vai bater nesse elétron, esse elétron vai vir para cá e essa luz vai vir para cá. E aí a gente tem o quê? Colisão elástica. Colisão elástica a gente tem duas coisas, né? Colisão elástica a gente tem conservação da energia e do momento. Então é isso que a gente vai estudar. Então olha só, qual que é? Esse aqui eu deixei, essa linha cinza horizontal aqui é só para marcar a direção horizontal. Essa linha tracejada vermelha para marcar a direção da luz espalhada, e essa luz tracejada preta é para marcar a direção do elétron que está espalhado, tá certo? Essa luz vai ser espalhada aqui com um ângulo θ, e o elétron ele vai ser espalhado aqui com um ângulo φ cá para baixo, tá certo? Qual que é a direção inicial do raio-x? A direção inicial do raio-x eu vou chamar de U0 chapéu, e esse raio-x ele tem aqui energia E gama zero. Eu estou chamando de E gama zero. Então E gama zero é energia da luz incidente, tá certo? E essa luz incidente ela tem momento P0, beleza?
Então a luz ela vai ter energia e momento e vai trombar com essa bolinha aqui. E essa bolinha ela está parada, só que ela tem energia M0C2, né? Eu coloquei aqui só M0, mas ela tem energia M0C2, que é energia relativística desse camarada, do elétron, e ela tem momento zero, porque ela está parada, tá certo? Então ela tem só energia de repouso. Então olha só, a luz incide nessa direção o zero, ela tem essa energia e esse momento, certo? A luz ela sai nessa direção U, então a luz vai sair nessa direção U com energia E gama e com momento P gama, o momento é diferente. E ela sai nesse ângulo θ. O elétron, por sua vez, ele vai sair com uma energia E e ele vai ter um momento P nessa direção aqui. Então essa é a proposta nossa, nós vamos estudar essa colisão. E agora nós vamos estudar essa colisão e fazer conta. Já pega aí o lápis, papel, borracha, que nós vamos fazer conta. Então tá aqui a nossa colisão, é esse camarada aqui em cima aqui, tá certo? Então vamos lá, né? Qual que é a energia do raio gama? Qual que é a energia do raio-x incidente? Inclusive aqui tá raio gama, né? Aqui tá raio gama, não, tá raio-x. Então, qual que é a energia do raio-x incidente? Então, a energia da luz incidente é a hipótese de Planck. A energia da luz incidente é H ni zero, tá certo? Então, a energia da luz incidente é H ni zero. Esse camarada aqui é o quê? Energia da luz incidente, tá certo? Qual que é o momento da luz incidente? O momento da luz incidente é energia por C na direção de U0. Ah, Léo, como é que é isso? Eu não sei que momento da luz é energia por C, não. Mas vocês vão lembrar lá da sua aula de relatividade restrita que energia ao quadrado é igual ao quê? Energia ao quadrado, eu coloquei isso aqui em algum lugar? Coloquei, está aqui embaixo, ó. Nem vou precisar de escrever. Olha só, energia ao quadrado é P2C2 mais M02C4, certo? Eu vou escrever isso aqui, eu vou escrever porque eu quero. Então, olha só, energia ao quadrado é igual a P2C2 mais M02C4, certo? Só que, para a luz ela tem massa de repouso nula, certo? Então, para a luz, a energia é igual a P vezes C, certo? Se a energia é igual a P vezes C, P é igual a E sobre C. Então você já sabe de onde que vem esse termo aqui. Esse termo aqui do momento da luz incidente. O momento da luz incidente ela tem módulo, a energia incidente dividido por C na direção de U0. Então é isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Então o módulo desse camarada aqui, não, o módulo do momento da luz incidente é H ni zero sobre C. Por quê? Porque esse E gama zero é H ni zero sobre C, que é igual a H cortado K0. Aí vocês vão fazer essa continha aqui, vocês vão mostrar que esse H cortado K0, onde esse K aqui é o vetor de onda na direção U0 aqui, certo? Com H cortado igual a H sobre 2π. E agora nós vamos usar a conservação da energia do momento. É isso, certo? Qual que é a energia inicial? A energia inicial é o quê? É essa energia aqui, ó, energia inicial é a energia do fóton, é a energia da luz incidente, mais a energia do elétron, a energia de repouso do elétron. Então tá aqui, ó, energia da luz incidente mais energia de repouso do elétron, certo? Qual que é a energia final? Energia final é a energia da luz espalhada mais a energia do elétron. Então a energia da luz espalhada mais a energia do elétron, certo? Conservação do momento me dá o quê? Que o momento inicial, que é P0 é justamente esse termo aqui, vai ser igual ao momento da luz espalhada, que está escrito aqui, mais o momento do elétron, que é esse P aqui, certo? Esse momento da luz espalhada é justamente a energia da luz espalhada dividido pela velocidade da luz, que é a continha que eu tinha feito no rabisco aqui em cima, beleza? Então a gente sabe que a energia do elétron quadrado, isso lá de relatividade restrita, hein? A energia do elétron quadrado é igual a P2C2 mais M02C4. Então, dessa equação 1 aqui, ó, eu tenho o quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esse... Como é que é? Ah, não, sim. Eu vou elevar esse camarada aqui todo ao quadrado, tá certo? Eu vou elevar esse camarada aqui todo ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Eleva esse camarada todo aqui ao quadrado. Se eu elevo esse camarada todo ao quadrado, eu tenho o quê? Eu vou ter esse termo aqui, ó. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Sair dessa equação 1 e vir para essa equação 3, tá certo? Então, olha só, eleva esse camarada todo ao quadrado, vocês vão cair nessa equação aqui, ó. Que E quadrado menos M02C4 é igual a esse termo todo aqui, tá certo? No meio. Só que E ao quadrado menos M02C4, por conta da relatividade restrita, esse camarada é igual a P2C2, certo?
esses dois termos que estão sublinhados são iguais. Aqui, ó, E2 é igual a P2C2 mais M02C4, então eu tenho que E2 menos M02C4 é igual a P2C2. E se a gente pega essa equação 1 e eleva ela ao quadrado, vocês vão ter exatamente esse termo aqui do meio é igual a E2 menos M02C4. Portanto, P2C2 é igual a esse termo todo aqui do meio, tá certo? Vou deixar para vocês fazerem essa continha. E dessa equação 2 aqui, ó, também fazendo ela ao quadrado, mas como assim fazendo ela ao quadrado? Vocês vão fazer o seguinte, essa equação 2 aqui para chegar nessa equação 4, eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês fazerem. Vocês vão passar esse termo aqui com U para o lado esquerdo, certo? Então vai ficar E gama 0 sobre C, U0, menos E gama sobre C, U. Isso aqui é igual a P vetor. Vocês vão fazer P escalar com P e o outro lado escalar com ele mesmo, tá certo? Então vocês vão ter que P2C2 é igual a E gama 0 quadrado mais E gama quadrado menos 2 E gama 0 E gama cosseno de θ. Quem que é esse cosseno de θ? Esse cosseno de θ é justamente justamente o cosseno desse ângulo θ. Por quê? Porque esse cosseno de θ ele vem justamente do produto escalar entre o 0 e U, tá certo? Entre o 0 chapéu e o chapéu. Beleza? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem. Isso aqui é tarefa para vocês fazerem. Sair dessa equação 1 e chegar nessa equação 3 e sair dessa equação 2 e chegar nessa equação 4. Por favor, façam essas duas contas. Mas quem que é esse cosseno de θ? Esse cosseno de θ é justamente o escalar o 0, tá certo? Então, a gente já tem aqui, o escalar o 0 porque é justamente esse vetor unitário aqui, U, escalar com esse vetor unitário aqui, vai dar justamente o cosseno desse ângulo aqui, porque são dois vetores unitários, tá certo? Então, olha só, a gente chegou nessa equação aqui, vocês vão chegar nessa equação aqui na tarefa, a gente chegou nessa equação aqui, beleza? Vocês vão chegar nela aqui bonitinha também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar esse resultado aqui eu tenho ó, P2C2 e aqui em cima eu tenho P2C2. Então, aqui eu tenho ó, P2C2, P2C2. Vou igualar esses dois camaradas, tá certo? Vou deixar isso aqui também para vocês fazerem. Dessas duas equações chegar nessa de cá, tá certo? E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó, que é gama 0 menos E gama vezes M0C2 é igual a E gama 0 é gama vezes 1 menos cosseno de θ, tá certo? Vou deixar para vocês fazerem essa continha, sair dessas duas equações e chegar nessa de cá. E aí o que a gente faz aqui? A gente divide tudo por E gama 0 é gama. E a gente chega nesse resultado aqui, ó. E esse resultado aqui já é um primeiro passo muito importante, tá certo? Aí aqui também eu dividi tudo por M0C2, que é esse camarada veio passado no lado direito aqui. Só que, quem é E gama? E gama é igual a Hν, onde Ni é a frequência da luz espalhada. Agora vamos tentar voltar no nosso problema físico aqui. Ni é a frequência da luz espalhada, certo? Então, E gama é Hν, só que a gente sabe a relação entre frequência e comprimento de onda. Então, Hν é igual a Hc sobre lambda. Só que a gente sabe que E gama 0 é Hν0, que está relacionado à frequência da luz incidente, certo? E isso vem da hipótese de Planck, tá certo? Que é igual a Hc sobre lambda 0, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir aqui E gama por esse camarada, vou substituir E gama aqui, ó, vou colocar de azul aqui. E gama eu vou substituir por esse camarada e E gama 0 eu vou substituir por esse camarada aqui, tá certo? E vou fazer as continhas. Quando a gente faz as continhas, a gente chega nesse resultado aqui de verde. E aí a gente já chegou no delta lambda que a gente estava querendo lá do espalhamento. Então vamos tentar voltar aqui. O que a gente fez? A gente pegou um problema de uma colisão relativística entre duas bolinhas, uma bolinha de energia tal, de momento tal, batendo numa bolinha que está parada, então ela tem sua energia de repouso, e essas duas bolinhas foram espalhadas, certo? É isso. Só que a gente sabe, lá do Planck, do Einstein, a gente sabe uma relação entre a energia da luz e a frequência dela. Então a gente sabe uma relação entre a energia da luz incidente e a energia da luz espalhada, que é justamente esse E gama 0 e esse E gama, e o comprimento de onda dessa luz, tanto a luz incidente quanto a luz espalhada, certo? Então a gente consegue relacionar esse termo aqui, ó, 1 sobre M0C2, 1 menos cosseno de θ, a gente consegue relacionar justamente com esse delta lambda. Por quê? Quando vocês substituírem, eu vou deixar para vocês substituírem aí o E gama aqui e o E gama 0 nesse termo aqui, ó, vocês vão substituir o E gama aqui e o E gama 0 aqui,
tá certo? Vocês vão ver que o lambda vai ficar em cima, certo? Porque ele é inverso aqui, né? Então a gente tem que o delta lambda, que é o lambda menos lambda zero, é igual a esse termo aqui, ó. É H sobre M0C, H é uma constante, M0 é uma constante, que é a massa do elétron, e C é uma constante, vezes 1 menos cosseno de θ, tá certo? Esse é o resultado do Compton. A proposta dele foi, pega duas bolinhas relativísticas, tem que ser relativística porque eu estou tratando com luz, certo? Então pega duas bolinhas relativísticas e faz uma colisão entre duas bolinhas. E aí ele descobriu esse resultado para esse delta lambda. E aí o mais legal é o seguinte, pega esse delta lambda e faz um gráfico de delta lambda em função de 1 menos cosseno de θ. Quando vocês fazem isso, vocês vão notar o seguinte, vocês vão notar que esse delta lambda, aqui já é o delta lambda já, tá? Aqui tá lambda, mas é o delta lambda. Quando vocês fazem esse gráfico de delta lambda em função de 1 menos cosseno de θ, vocês estão vendo que aqui eu tenho esse delta lambda em função de 1 menos cosseno de θ. Esse gráfico aqui está me dando um coeficiente angular de 2,77 vezes 10 a menos 12, certo? Certo, né? Do resultado de Compton, ou seja, se eu pegar essa formuleta e fizer um gráfico de delta lambda em função de 1 menos cosseno de θ, eu encontro que esse coeficiente angular, que é H sobre M0C, é 2,41 vezes 10 a menos 12, que está muito de acordo com o que está nesse gráfico aqui, tá certo? E aí o mais legal é o seguinte, essa descrição do Compton está de acordo com esse resultado experimental todo aqui, ó. Vou deixar de pergunta para vocês, isso eu não vou responder, vai estar na tarefa para vocês. Por que que esse pico inicial aqui ele continua? Independente de onde que eu esteja com o meu detector, se eu rodar meu detector aqui, esse pico inicial aqui ele continua. Por que que esse pico inicial continua? Isso eu vou deixar de tarefa para vocês. Pergunta, tá certo? Pergunta para vocês. Por que que esse pico inicial aqui muda? Mas o mais interessante é o seguinte, essa diferença aqui desse delta lambda aqui, ó, essa diferença aqui, o Planck, ó, o Planck, toda hora eu tô chamando o Compton de Planck, tô viciado no nome de Planck. Esse delta lambda aqui, ele está muito de acordo com a descrição do Compton, utilizando essa colisão relativística entre duas bolinhas. E mais do que isso, utilizando a hipótese de Planck para a energia da radiação, do raio-x aqui, da radiação, tá certo? Então isso é muito preciso o negócio. O gráfico aqui, ó, tá me dando um valor muito próximo das constantes aqui, tá certo? Então isso é muito preciso. E esse aqui é o resultado, justamente o resultado do Compton para o espalhamento de raio-x por um alvo de grafite. E aí fica essa pergunta, por que esse primeiro pico aqui continua? Se vocês pegarem lá na simulação, o primeiro pico vai continuar. Olha lá, o primeiro pico continua sempre, tá certo? O primeiro pico continua, só que aparece um outro pico. E esse delta lambda aqui é justamente o delta lambda que a gente achou fazendo as continhas do Compton, que é uma colisão entre duas bolinhas. Uma bolinha que é a luz, entre aspas, tudo aqui entre aspas, e uma bolinha que é o elétron. Então eu estou trombando o raio-x ali, fazendo um espalhamento, um problema de espalhamento de colisões relativístico, e eu encontro exatamente o resultado que vai bater com o resultado experimental. Foi mais uma vitória aí dessa fenomenologia quântica, desses primórdios da mecânica quântica. Esse gráfico aqui acaba ficando muito bonitinho, né? O delta lambda em função de 1 menos cosseno θ me dá essa reta aqui, que está até em grande acordo aí com as constantes, analisando pelas constantes aqui, certo? E esse aqui ficou até maior, esse vídeo que eu queria que ele fosse uns 15 minutos, mas aí acaba aqui a parte de espalhamento Compton. No próximo vídeo a gente vai ver modelos atômicos, aí a gente vê modelos atômicos e a gente acaba essa parte de primórdios de quântica. Espero que tenha dado para entender essa ideia. O tanto que é radical, o cara pegou e falou assim, vou estudar a luz como sendo duas bolinhas, uma trombando, a luz sendo uma bolinha trombando numa outra bolinha. E ela tromba ali, só que eu sei qual que é a energia da luz. A energia da luz é hν. Quando ele fez que a energia da luz é hν, ele consegue descrever o resultado experimental que ele estava querendo. Então é isso, fica assim, um grande abraço para vocês, falou, tchau!